bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Falando de Fotografia, esse projeto que eu venho aqui compartilhar um pouco com você sobre fotografia, sobre negócios, sobre vendas, tudo para vocês fotógrafos viverem bem de fotografia e ainda ter um tempo para a família, ter tempo para viajar, para curtir a vida, porque também não adianta nada só trabalhar se a gente não puder fazer algo pra gente, mesmo fotografia sendo algo maravilhoso, né? Então é por isso que eu venho aqui fazer esse conteúdo. E hoje, gente, por muito pouco eu não venho. Ontem pra mim foi um dia bem especial, foi o dia que eu consegui tomar a primeira dose, tá doendo um pouco o braço, mas como é gostoso, né? Ainda mais a gente que trabalha com festas, precisa desse momento, precisa que as coisas voltem logo pra gente poder trabalhar, né? Não só poder trabalhar, mas principalmente poder ir pro evento, ir pro ensaio, ir pra algum lugar com mais tranquilidade. Então foi um momento assim muito especial. No momento ali eu só senti agulhada, só que eu não sabia. Meio que a cabeça não cai a ficha, né? Porque demorou tanto tempo pra chegar. É muito legal. Não sei se vocês já tomaram ou não tem interesse em tomar e tudo mais. Só que é muito gostoso essa sensação. E até por conta disso, o tema da live de hoje, eu quero falar também o que interfere um pouco nisso, né? Mas antes disso, mandem bastante coraçãozinho, vamos avisar o pessoal que estamos ao vivo, porque senão a galera depois manda mensagem: nossa, Mayara, eu esqueci da live. Aí eu falo: assiste online, assistir gravado, mas se vocês puderem fazer pergunta também, acaba sendo muito mais interessante, porque eu separo sim alguns conteúdos para passar para vocês, mas eu quero poder chegar um tempo de vocês passarem as dúvidas e a gente responder, que aí eu vou poder solucionar as dores de vocês. É isso que eu quero. Eu quero que vocês estejam felizes, vivendo bem de fotografia, é isso que importa. Beijo, meu amor. Hoje eu quero falar um pouco sobre fotografia, é só apertar o botão. Quem aqui já ouviu milhares de vezes essa frase, gente? Ah, você é apertador de botão, mas qual que é o seu trabalho? Ah, eu sou fotógrafo, mas qual que é o seu trabalho? O que você faz? Não sei se você já ouviu, se não ouviu, você vai ouvir. E você que já ouviu, vai ouvir, acho que pra sempre, gente. Tem muitas pessoas que ficam assim, mas nossa, tem como viver de fotografia? É que há tanto preconceito, acho que na cabeça, assim, de quem não tá tão próximo igual a gente na fotografia, que acho que isso não é possível, né? Mas é sim. E cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a pessoa fala, nossa, é só apertar botão, eu fico assim, cara, é o apertador de botão mais gostoso de toda a nossa vida. Porque hoje eu tô aqui com a minha família em São Paulo por conta de eu apertar o botão, por conta de eu trazer ali a história, a lembrança da vida, da família, né? Então pra mim, esse apertar de botão é muito, muito, muito importante. É o que realmente eu quero, né? É poder apertar muito botão. E isso muda, né? Sei lá, menos de um segundo ali que muda a vida das pessoas. A Meg mandou aqui, ó. Tô em dúvida em como reajustar os valores. Vamos falar isso sobre hoje também. Boa, Meg. E depois vamos fazer uma live só sobre isso. Eu acho que ia ser muito massa. Muito massa. E também logo eu quero fazer uma live e chamar você também pra perguntar, e aí a gente já vai tirando a dúvida. Ia ser muito massa, né? Manda coraçãozinho se vocês querem isso. Então assim, claro que essa questão de apertar o botão é uma coisa que meio que deixa a gente mesmo, né? Fica assim, pô, apertar o botão, eu não aperto o botão. Que coisa de apertar botão tão caro, né, que a gente tem. Só que é muito importante, igual ontem eu tava com a minha família, fui visitar minha avó. Minha avó tá com Alzheimer, o João fez algumas fotos com ela e tal. E, cara, é muito doido. A última vez assim que a gente viu ela lúcida, um pouco mais lúcida e tal, foi em fevereiro do ano passado. Pouco antes ali de quando o Brasil fechar e tal, que foi o aniversário dela. E, cara, como muda, né? Essa questão de estar longe muda. E eu penso assim, cara, mesmo ela passando pelo que ela tá passando agora,
Como é gostoso. Obrigada, avião. Isso aí, pode passar. Passou? Obrigada. Como é importante isso, né? É importante pra mim. Igual, no domingo eu fui visitar minha outra avó, a mãe do meu pai. Ela já tava um pouco mais debilitada. E eu esqueci de fazer foto com ela. Só que assim, eu fiquei assim, cara, eu quero aproveitar cada segundo. Porque como a gente tem um tempo ali restrito pra poder ficar junto com ela, e não pode ficar tão perto e tal, eu tinha assim 20 minutos pra ficar com ela. Eu falei, gente, assim, fotografia é muito importante pra mim. Só que eu quero poder ficar com ela, porque a gente não sabe, né? Então eu fico assim, cara, como esse negócio de apertar o botão, tem tantas pessoas que zoam, falam assim que... E já teve pessoas da minha família, falam que não é um trabalho, que não é nada disso. Só que só a gente sabe, ainda mais quando a gente passa por algum momento assim da família, a gente sabe o verdadeiro motivo de apertar o botão. Por isso que eu valorizo tanto, acho que foi até massa a Meg ter falado sobre a questão de reajuste, mas por isso que eu valorizo tanto essa questão de apertar o botão em si, né? Porque hoje é o que eu falo pros casais, hoje o valor dessa fotografia é uma coisa. Quando passar 5, 10 anos é outra coisa. Só que a gente trabalha com agora. Então, assim, a gente tem que chegar num ponto, conseguir surpreender a pessoa, principalmente cativar ela, tirar o desejo dela em contratar a gente, pra que lá no futuro ela tenha a fotografia que ela precisa. Porque se você trabalha com fotografia é porque você é capaz. Você confia em si mesmo, senão pode ter certeza você não ia conseguir vender. Você não ia conseguir se expressar ao ponto de conseguir vender para as pessoas. Você só vende uma coisa quando você confia. É a mesma questão de indicação. Você só indica quando você realmente confia. E você tem que confiar em si mesmo para chegar no ponto para conseguir se vender. Quem dirá se fosse só apertar o botão? Exatamente, é muito tempo de estudo pra poder simplesmente apertar um botão, né? Simplesmente. Então, assim, por isso que é muito importante valorizar a questão de apertar o botão, a questão de fotografar. Apertar o botão é de fotografar, né? Mas aí tem aquela questão, mas Mayara, eu ainda cobro baixo, eu não consegui ainda chegar no meu valor desejado, eu tô pouco tempo no mercado, não consegui ainda. Ô Mayara, tem tanto fotógrafo cobrando baixo, o que eu faço? Aí eu falo pra vocês, gente, cada um sabe da sua realidade. Hoje eu sei exatamente a realidade da minha vida junto com o João, ia falar das imagens. Eu sei do que a gente precisa, eu sei do que a gente tem que conquistar para conseguir tal coisa. A gente chegou, graças a Deus, assim, há 2 meses atrás, o João sentou e a gente conversou assim, tá, agora o que a gente precisa investir? A gente tava num momento que precisava investir em algumas coisas pra levar em cartão, essas coisas pra empresa mesmo, né, de insumo, essas coisas pra empresa. Aí eu falei pra ele, o que a gente precisa? Eu falei assim, olha, eu queria mais um softbox pra usar ali no momento dos retratos, eu acho que seria bem interessante. Eu acho que a gente poderia investir mais um flash, porque tem um flash que tá dando uns errinhos. Eu falei, eu acho que a gente, pra não gastar, assim, funciona o flash, mas pra ficar mais tranquila, eu falei, vamos comprar mais um flash, comprar mais cartões. Só que como eu consegui fazer isso, né, foi... Como eu já falei milhares de vezes, planejando, se organizando. E por isso que isso é muito importante. O João mandou aqui, ó, só de curso que eu investi nessa pandemia dava pra ter comprado uma Moto Zero. E isso é importante. Ninguém sabe disso. E é capaz de quando você falar assim, olha, eu investi nisso pra poder estar aqui hoje. Cara, muitas pessoas vão te chamar de louco. Fala, pô, você investiu tudo isso? Aí você soma o valor do seu equipamento, a galera fica assim, nossa, mas é tudo isso pra poder fotografar e tal. Gente, por isso que eu não posso falar de quem cobra, eu não posso falar que quem cobra barato. Eu posso falar que cada um sabe o seu valor.
Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe onde ele está ali na escada, no degrau, né? Cada um sabe onde está e aonde quer chegar. Então, por isso que eu fico pensando assim, eu não posso falar. Claro que tem pessoas que eu vejo assim, pô, a sua fotografia é muito boa, aumenta o seu valor. Cara, vai aumentando. Igual você, João, não sei quanto você cobra, não sei do que você trabalha, mas eu tenho assim na minha cabeça, cada vez que eu vou investindo em alguma coisa, eu vou aumentando o meu valor também. Por quê? Esse investimento não tem que só sair, ele tem que voltar também, porque esse investimento não é só pra mim, é pra eles também. Então, por isso que eu trabalho sempre igual a questão do softbox. Eu comprei porque eu falei assim, eu quero poder fazer algumas fotos diferentes. Eu fiz um casamento, até que foi pro site essa semana, com soft. E assim, ficou lindo. Porque chegou uma época que eu usava 2 LEDs, depois... Só que aí, tipo, meio que eu fico um pouco brava quando eu tô lá fotografando. Principalmente ali os retratos, aí vem alguém com celular. E aí fica, tipo, todo mundo olhando pra um lado e não tem ninguém olhando pra foto. Eu falo assim, não, gente, agora é foto, depois é celular. Só que todo mundo começa a se espalhar e isso daí me irrita, porque chega depois em casa, chega depois na hora de fazer o álbum, eles falam, nossa, mas por que todo mundo não tá olhando pra foto? Eu falo, porque tinha um amiguinho do lado. Não que ele não tem que fazer foto, não, ele pode fazer, mas primeiro deixa a gente fazer pra depois fazer. Pra não atrapalhar, porque a gente tá sendo pago pra estar lá. Então, por isso que... Um pouco bravo, só um pouquinho, amor. Por isso que é muito importante. E sobre essa questão de, igual a Meg falou, sobre a questão de reajuste. É muito importante você saber, como eu já falei em outras lives, tem uma live que eu só falei sobre essa questão de valores. É muito importante você colocar na ponta do lápis todos os seus custos para você saber qual é o seu valor correto para seu plano ali, né? Por exemplo, se você trabalha com casamento e seu custo é anual 80 mil reais, aí você tem que ver quantos casamentos você precisa fazer. Claro que 80 mil reais é a média, tem os valores ali que basicamente se muda, é muito pouco, mas também tem alimentação, às vezes tem viagem, às vezes, assim, tem milhares de coisas. Então, assim, é importante você colocar ali um valor, aí você coloca, assim, mais, tipo, 10%, 15% pra caso alguma coisa aconteça, eu gosto de fazer isso. E depois você pega o número de casamento que você gostaria de fazer, por exemplo, igual o nosso. O nosso... Se a gente, no nosso valor, se a gente fechar 25 casamentos, a gente já pagou todas as contas da empresa. Se a gente fechar 30 casamentos, esses 5 casamentos acaba que entra como lucro para a empresa, ele fica ali separado. E aí, se entrar mais 2, eu junto tá sendo beneficiado. Mas, na nossa agenda, a gente deixa ali como 30. Porque como tá tendo bastante essa questão de, igual nesse momento, de reajuste, a gente tá querendo investir mais uma vez em equipamento e mudar novamente alguns equipamentos. Então, assim, é um processo pra isso acontecer, não é tipo... Apesar que ano passado eu fiz isso. Como a gente não tava fotografando, eu falei assim, vou trocar de equipamento. Vendi meu equipamento, com o dinheiro que eu vendi, eu comprei outro equipamento. Então, assim, por isso que é muito importante. E nesse momento, né, de reajuste, o que eu falo pra você? Veja o quanto esse valor, principalmente essa inflação que tá acontecendo agora, o quanto tá interferindo no seu valor. Por exemplo, quando a gente faz ali o casamento, né? O casamento é basicamente, tem um ano, ele normalmente é um ano de diferença. Se a pessoa tá fechando agora, acaba que ela paga um pouquinho mais abaixo. Por exemplo, o casamento ainda é para 2021, ela tá pagando um pouquinho mais abaixo porque a gente já tem ali tudo no valor. Agora, quem for fechar para 2022 ou 2023 já são outros valores. Por isso que é muito importante vocês colocarem, igual que eu tava falando, não adianta. Se o seu ensaio hoje é R$200, amanhã você cobrar R$1.000.
Não tem como. Isso daí assusta as pessoas. Assusta. Agora, como eu falei pro João, vai investir em uma coisa, vai investir, igual ele falou, investir em curso. Então coloca ali talvez mais R$100, coloca ali 150. Mais um curso, mais 100. Eu comprei equipamento, aí eu aumentei no casamento, né? Porque ensaio eu não uso soft. Somente pro casamento eu aumentei mais 100. Cartão de memória não coloco, porque é uma coisa que a gente sempre usa, né? E tem que fazer troca sempre, então eu não coloco. Só que aí tipo, tripé, essas coisas eu fui colocando e vou colocando aos poucos pra chegar. Hoje, claro que eu tenho que aumentar um pouco mais, por conta dessa inflação que foi muito maior do que eu imaginava. Só que, ainda assim, tá tudo ok. Então, agora nesse momento, nesse final de ano, como em agosto agora não tem mais, em setembro tem mais um. Então, no final de setembro a gente vai fazer um novo reajuste, porque teve os aumentos, a gente vai investir em outras coisas, estamos investindo em conhecimento, como já falei pra vocês, em consultoria que a gente sempre faz, em consultoria que a gente tem que fazer esse ano, porque senão meu amor fica bravo, não é só eu que fico brava aqui, ele também fica bravo comigo. Então, assim, a gente sempre faz, porque isso é um investimento, né? Estudo é investimento, porque tudo que você vê, você não desvê, primeiro. E segundo, isso não tem como ser roubado. Pode roubar seu equipamento, pode roubar o que for, mas o que tem aqui dentro não pode ser roubado. Então por isso que eu fico assim, cara, não é equipamento que vai roubado, gente. Roubado eu digo, não que vocês vão ser roubados, tá? Tipo, não tem como tirar isso de você, tá? Só pra vocês entenderem. Então, assim, por isso que eu acho muito mais interessante investir em equipamento, investir em conhecimento do que investir em equipamento. Equipamento você pode estar hoje com um, amanhã com outro, depois da manhã com outro. Como foi ano passado que eu fiz a troca. Eu tinha a D750, vendi ela, aí eu fui, enquanto tava procurando outra câmera, aí eu usei do João, a Sony, a 6000, aí depois eu comprei a minha, que é essa TR3, e tô com ela e já quero trocar novamente. Quem quiser pegar ela, toma aí, porque eu tô precisando trocar. Aquela, chega uma hora que eu quero trocar, e eu quero trocar ela. Desgaste de veículo é tenso, qualquer ida no mecânico é 400, 500 reais. Isso tem duas formas que você consegue colocar. Ultimamente, o que a gente faz lá em Minas? Ensaio, eu sugiro pro casal da gente ir com eles, porque já teve uma vez que eu fui com meu carro pra um lugar e depois teve quebrou vários negócios do carro, porque o lugar era muito tenso, cheio de buraco. Gente, zoei o carro. De conserto ficou mais de 3 mil reais. Então, assim, o que eu falei com o João? Claro que a gente tem um pouco de medo sobre essa questão, como a pessoa vai andar. Tem lugar que eu prefiro ir com o meu carro. Só que aí, nesse caso, o que eu faço? Eu já coloco o valor de desgaste lá no contrato, porque se tiver, ele já tá lá junto com o nosso valor de orçamento. Por exemplo, se o nosso valor é 6 mil reais, vai ser pelo menos 6.300, 6.500, por conta desse valor é destinado para o carro. Como tem um valor, como eu já falei para vocês, para marketing, tem um valor destinado para marketing e tem destinado para carro. E carro, eu não vou usar agora. O que faz? Eu deixo ali guardado, porque igual agora, antes da gente vir para cá, tive que mandar pra lá. Só que aí, graças a Deus, foi coisa básica, coisa de 300 reais, tudo bem, que era óleo, essas coisas normais. Então, assim, como você consegue fazer? Você tem duas opções. Ou você coloca assim, cada viagem, cada lugar que vocês forem cobrar R$1 por km. Agora, com isso tudo acontecendo, eu acho que seria mais ou menos R$1,50, R$2 por km. Porque isso, R$1 por km não vai, vai dar muito mais que fosse para gasolina ou álcool que você for usar. Então, o que você consegue fazer? Você fazendo isso, por exemplo, vai ser um lugar 300 km daqui. Então, 300,
R$ 600, vamos colocar R$ 600. Você não vai gastar R$ 600 de gasolina. Ali você já coloca, se você quiser, nesse valor, você já consegue fazer alimentação. Caso tenha algum desgaste, caso o seu pneu fure, caso precise de alguma coisa, você já tem esse valor para garantir. Se der mais, pelo menos você tem esse valor para se garantir, tá? Mas é igual no nosso caso. No nosso caso, o que a gente faz? Se a gente vai com o nosso carro e eu sei que é um lugar mais tranquilo, eu coloco ali o valor da gasolina, mais todos os custos que a gente tiver ali. Se tiver pedágio, alimentação, quantas vezes precisar de alimentação, eu coloco tudo isso. Mas por que eu coloco tudo isso? Porque lá no contrato já tem o valor junto. Mas aí quando, por exemplo, quando a gente tem que sair do estado, que aí às vezes a gente tem que ir de avião, aí o custo de deslocamento é tudo por conta do casal, porque eu não vou, a gente não vai de carro, né, para lugares muito longe. Então assim, a gente acaba que tem o valor ali até a ida pro aeroporto, o estacionamento, o voo, a alimentação, a hospedagem fica por conta do casal. E é legal você fazer isso, mas claro, graças a Deus, os casais, né, que a gente vem fotografando, são casais assim, que o primeiro contato já é muito, muito, muito tranquilo, sabe? Teve uma noiva que a gente fez um ensaio lá em Ilha Grande, em Angra dos Reis, e aí ela falou assim, Mayara, eu já vou estar indo pra lá, então eu só queria ver se vocês poderiam fazer ensaio lá. Aí eu falei pra ela, ó, o custo é esse, esse, esse. Ela falou assim, olha, se você quiser voltar com a gente de carro, você deixa o carro na minha casa e voltar com a gente de carro e depois você vai pra casa e pega o seu carro pra voltar, é tranquilo. E aí eu falei assim, tá. E aí a gente fez isso, só que olha, a gente fez isso, só que ela pagou um dia a mais pra gente. Fomos de ônibus até lá, passagem, hospedagem, tudo por conta dela. Chegamos lá, só a alimentação ficou por nossa conta, só que a hospedagem ela pagou mais um dia. Foram 2 dias que eles pagaram, eu peguei 3, então eu paguei 1, eles pagaram 2. E a volta eu voltei junto com eles, acabou que a gente dormiu na casa deles porque tava chovendo muito. Então assim, nada que seja conversado, gente, tem aquela palavra, né? Conversar não sai caro. Eu sempre esqueço esse ditado aí. Então, assim, por isso que é muito importante vocês conversarem com eles. Falar ali, olha, é isso, isso, aquilo. Claro que é muito importante. Não adianta, pra você é isso, pra você é aquilo. Não, gente. Porque, assim, os casais, não sempre, mas algumas vezes os casais, eles conversam ali entre eles. Às vezes se conhecem. Não sei, mas vai que um fala pro outro e descobre, eu paguei isso, eu paguei aquilo, e acaba que você se prejudica. Então assim, coloca ali uma linha, eu tenho que, quando tem essas viagens, tem um valor de passagem, hospedagem, se for de carro, de combustível, todas essas partes. Eu ultimamente eu tô preferindo ir com um casal, porque aí vai o João conversando com eles, a gente vai trocando uma ideia, principalmente agora que nossas reuniões tá sendo praticamente 99,999% reuniões online, então normalmente a gente tá conhecendo o casal no pré-casamento, então assim, a gente não tá tendo aquele bate-papo antes, somente pelo WhatsApp, somente por esses lugares, então eu estou preferindo, a gente, né, está preferindo ir com o casal lá pro lugar, porque aí a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia, igual teve quando a gente foi fazer um ensaio em Belo Horizonte, e aí a gente foi conversando, foi zoando, ele foi falando da família dela, ela foi falando da família dele, todo mundo brincando, como ia ser o casamento, ele contando os perrengues do casamento. Então assim, você entra na história. Quando chegou no dia do casamento, que os músicos quase não conseguiram chegar, que era o dia considerado mais frio da época, né, no Brasil, e foi o dia mais frio, né, todo mundo com medo, só que ela criou o casamento todo aberto, e era pra ter sido numa pousada, e não rolou por causa do que a gente tá passando. Então assim, quando chegou a data do casamento, a gente sabia o que estava acontecendo, a gente sabia o que eles estavam sentindo,
tudo que aconteceu pra chegar naquele momento. Então por isso que ultimamente eu tô achando muito gostoso isso. Em São Paulo a gente já fez isso também, de ir pra Campos do Jordão junto com um casal, porque acaba sendo mais tranquilo, principalmente muitas vezes o noivo, né, ele é um pouco mais pacato, às vezes eles têm um preconceito assim de tipo, isso não é legal, isso, até a gente chegar assim e mostrar pra eles que não é aquela coisa chata de ficar parando. É 100% que os noivos gostam? Não, já teve caso que o noivo pediu pro ensaio ser 1 hora, a gente fez 1 hora e pronto, acabou. Porque realmente ele não queria. Mas igual desse ensaio que a gente fez em Angra, ele realmente não gosta de foto, não gosta. O casamento dele, assim, ele não queria deixar a gente fazer o making off. Falou que eu tinha 10 minutos pra fazer foto protocolar com a família. E assim, foi bem puxado, só que aí conseguimos fazer tudo que ele pediu. Aliás, ele pediu 10, eu fiz em 8, porque trabalhando em equipe a gente tudo sai muito bem, né? E aí chegou quando foi a fotografia do ensaio gestante, aí ele falou assim, fala lá com o pessoal da fala das imagens, porque eu sei que eu vou poder curtir o meu momento. Então assim, por isso que a questão que eu tô falando pra vocês de não é só mais um apertador de botão, né? São várias coisas que influenciam ali, e por isso que é muito, muito, muito importante mesmo você saber de tudo isso. Então, claro que, como eu já falei, conversar não sai caro. É muito importante vocês conversarem, você saber todas essas partes, eu acho que é muito interessante. E até mesmo para ficar mais tranquilo para você, igual a Meg falou, né, sobre a questão de reajuste. Eu acho assim, conversar não sai caro, fazendo planejamento também é muito tranquilo, saber todos os cursos também é muito importante, para quando, igual agora, esse é o momento para fazer um reajuste, porque tudo tá se reajustando, né, tudo mesmo. Então assim, é uma coisa que não dá para segurar, né. Mas claro que se você conseguir já colocar um valor ali a mais, por isso que eu fiz uma live de álbum e eu falei sobre essa questão de valores e tudo mais. Todos os valores dos álbuns eu faço pensando nisso, porque se o casal contrata, se a família contrata o álbum ali no primeiro momento, ali no primeiro contrato, e tem, sei lá, 1 ano pra chegada daquele dia, do dia que vai acontecer, né? Acaba que tem uma diferenciação de preço. Então, o que a gente consegue fazer? Ou compra em crédito, pega esse valor destinado pro álbum, compra em crédito com a coordenadora. Agora, no momento, a coordenadora não tem isso, então, assim, por isso que eu tô segurando um pouco, esperando eles abrirem essa carteira digital, que eu acho bem interessante. E aí, quando for o casamento, quando for a escolha, né? Se tiver esse reajuste, a gente não perde tanto. Na verdade, esse reajuste já tá ali. Então, assim, acaba que você não perde, você já deixa um valor ali destinado pra isso, pra ficar até mais tranquilo. Então, assim, eu acho que tudo que eu falo é em volta de organização. Organização é a palavra-chave, é muito importante. E se você soubesse organizar, se você soubesse planejar, já é muito, muito importante. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Muito bom dia. Até a próxima. Eu fui.